Nas ruas fervilhantes do Rio de Janeiro, onde o sol escaldante do verão se misturava ao cheiro de asfalto quente e ao som incessante de buzinas, Lucas arrastava seus pés descalços pela calçada da Avenida Atlântica. Aos 11 anos, o menino era uma sombra entre os turistas e os vendedores ambulantes, seus cabelos castanhos embaraçados pelo vento do mar e os olhos castanhos carregando um peso que nenhuma criança deveria suportar. O incêndio que destruíra sua casa, na favela do Vidigal, ainda ecoava em sua mente como um pesadelo sem fim. As chamas devorando tudo, o grito abafado de sua mãe ecoando no ar enfumaçado. Ela se fora, deixando-o sozinho no mundo, um órfão das ruas que agora sobrevivia de restos de comida jogados por bondosos passantes e noites encolhido em becos escuros. Lucas não se lembrava de como chegar àquela parte da cidade, mas o Oceano Pacífico parecia um consolo distante, com suas ondas quebrando contra a areia de Copacabana. Ele se agachava perto de um quiosque, os dedos magros apertando uma lata de refrigerante vazia que usava para pedir esmolas. Por favor, senhor, uma moeda para comer. Murmurava ele para os transeuntes, sua voz fina quase engolida pelo burburinho. Mas a maioria passava apressada, olhos fixos em celulares ou no horizonte, ignorando o menino sujo que parecia parte do cenário urbano decadente. Dentro dele, uma dúvida constante roía. Por que sua mãe? Por que ele sobrevivera? E mais secretamente, porque aquelas orações sussurradas que ele aprendera com ela pareciam, às vezes, trazer um calor estranho às suas mãos. Não muito longe dali, no coração de Ipanema, erguia-se o prédio envidraçado da Mendes Cosméticos, uma torre de luxo que refletia o glamour da elite carioca. Carolina Mendes, aos 38 anos, era a rainha daquele império. Alta, com cabelos pretos lisos caindo como uma cortina sobre os ombros e olhos verdes penetrantes que comandavam salas de reunião. Ela construíra sua rede de clínicas de beleza do zero, transformando o sonho de uma imigrante em um negócio milionário. Mas naquela manhã de terça-feira, o mundo dela desmoronava. O diagnóstico ecoava em sua cabeça como um veredito: leucemia mieloide aguda, câncer de sangue. O médico, com sua voz fria e profissional, dissera: temos opções de tratamento, mas o prognóstico não é bom sem um doador compatível. Carolina saíra do consultório com as pernas trêmulas, o tailleur impecável agora parecendo uma armadura frágil contra o pavor que a invadia. Ela dirigiu de volta ao escritório em seu Audi preto, as mãos apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Não pode ser verdade, pensou ela, enquanto o trânsito caótico da Avenida Vieira Souto a forçava a parar. Rio era sua cidade, sua conquista, mas agora parecia uma prisão de concreto e favelas, um lembrete cruel de como a vida podia virar. No escritório, esperavam relatórios de lucros recordes, mas Carolina mal conseguia se concentrar. Seus funcionários a viam como inabalável, mas por dentro o medo corroía. E se ela morresse? Quem cuidaria do legado? Seus pais, já idosos em São Paulo, ou sua irmã distante? Não, ela era Carolina Mendes, a mulher que não pedia, só comandava. Mas o câncer não respeitava impérios. Ao meio-dia, saindo para uma reunião rápida no térreo do prédio, Carolina avistou o menino. Lucas havia se aproximado, atraído pelo ar-condicionado que vazava frio da entrada principal, e estendera a mão trêmula. Senhora, por favor, uma ajuda. Não comi hoje. Sua voz era um sussurro rouco, os olhos baixos, para não encarar a mulher imponente. Carolina parou, o salto alto clicando no piso de mármore. Olhou para ele com desdém, o rosto endurecido pela irritação de um dia já ruim. O quê? Outro mendigo sujando minha entrada? Vá embora, moleque.
Aqui não é lugar para isso. Ela gesticulou bruscamente, como se espantasse uma mosca, e um segurança se aproximou para afastá-lo. Lucas recuou, o coração acelerado, não pela humilhação, mas pelo olhar da mulher. Um olhar de alguém que carregava uma dor profunda, mais escura que a dele. Ele viu as olheiras sob os olhos dela, o tremor sutil na mão que segurava a bolsa de grife. Sem pensar, murmurou para si mesmo uma oração que sua mãe lhe ensinara. Senhor, toque o coração dela, alivia sua dor, como aliviou a do vovô na favela. Seus dedos roçaram acidentalmente a mão dela ao ser empurrado para o lado, um toque leve como uma brisa. Carolina sentiu um formigamento estranho, mas o atribuiu ao estresse, sacudindo a mão como se fosse poeira. Fora daqui! Repetiu ela, virando-se para entrar no carro. O dia prosseguiu em um borrão para Carolina. Na reunião, sua voz falhou ao discutir expansões para novas clínicas em São Paulo, e ela dispensou os executivos mais cedo. Sozinha em seu escritório no 15º andar, com vista para o pão de açúcar envolto em névoa, ela desabou na cadeira de couro. Lágrimas, que ela nunca permitia, escorreram pelo rosto maquiado. Por que eu? Eu que lutei tanto! Sussurrou para o vazio. O toque do menino ainda ecoava em sua pele, um calor residual que ela ignorou. Enquanto isso, Lucas vagava de volta para as ruas, o estômago roncando, mas uma sensação de paz inexplicável no peito. Ele não acreditava totalmente em seu dom. Achava que era imaginação, fruto das histórias de sua mãe sobre milagres nas favelas. Mas, às vezes, quando orava, algo acontecia. Uma febre baixava, uma ferida cicatrizava. Talvez seja só coincidência, pensou ele, chutando uma lata vazia pela calçada lotada de vendedores de coco. Naquela noite, Carolina foi para casa em seu apartamento de cobertura em Leblon, um refúgio de minimalismo chique, com obras de arte abstratas nas paredes brancas. Deitada na cama king size, o corpo exausto mas a mente em chamas, ela sentiu uma fraqueza repentina. O médico alertara sobre fadiga inicial, mas isso era diferente, uma exaustão que parecia sugar sua essência. Ela pegou o telefone para ligar à irmã, mas hesitou. Não, eu dou conta sozinha, murmurou, engolindo comprimidos para dormir. Sonhos turbulentos a assombraram. Chamas de um incêndio distante, uma criança chorando nas ruas e mãos pequenas estendidas em súplica. Dias se passaram em uma rotina forçada. Carolina mergulhou no trabalho, inaugurando uma nova clínica em Botafogo, sorrindo para câmeras e clientes que a idolatravam como a deusa da beleza eterna. Mas por dentro, a batalha era feroz. Análises de sangue semanais mostravam glóbulos brancos em ascensão, e o médico franzia a testa cada vez mais. O tratamento quimioterápico precisa começar logo, disse ele em uma consulta, mas Carolina adiou, negando a realidade. Eu sou forte o suficiente para lutar sem isso, rebateu ela, a voz firme, mas os olhos traindo o pavor. Em casa, sozinha com sua gata siamesa, ela se olhava no espelho do banheiro, notando a palidez crescente na pele bronzeada artificialmente. Quem sou eu sem isso? Questionava-se, tocando o rosto que tantas mulheres invejavam. Enquanto isso, Lucas continuava sua existência precária. Dormia em um canto protegido perto da praia de Ipanema, onde o som das ondas o acalmava. Ele fazia amizade com outros meninos de rua, como o João, de 9 anos, que roubava frutas de mercados para dividir. Ei, Lucas, você viu aquela mulher rica? Ela te tratou mal, né? Riu João uma tarde, enquanto comiam mangas maduras à beira-mar. Lucas assentiu, mas não contou sobre a oração. Talvez ela precise de ajuda, mais do que eu, disse ele baixinho, olhando o horizonte onde o Cristo Redentor vigiava a cidade. Sua pureza infantil,
contrastava com a dureza das ruas. Ele ainda sonhava com uma casa, uma família, mas a perda da mãe o tornara cauteloso, como um passarinho ferido. Uma semana após o encontro, algo mudou para Carolina. Acordou no meio da noite, suando frio, o corpo ardendo como se febre a consumisse. Correu para o banheiro e vomitou, o espelho refletindo um rosto abatido que ela mal reconhecia. Deus, se você existe, não me deixe assim, sussurrou ela pela primeira vez em anos, as mãos tremendo sobre a pia de mármore. Mas ao amanhecer, uma estranha energia a invadiu. A fadiga diminuíra e, ao tocar o braço, sentiu um pulsar vital que não existia antes. Deve ser placebo, pensou, mas marcou uma análise de sangue por precaução. No laboratório em Copacabana, o técnico piscou confuso ao ver os resultados preliminares. Senhora Mendes, seus glóbulos estão estabilizando. Isso é incomum tão rápido. Carolina congelou, o coração disparado. Estaria louca? Ou seria aquele toque fugaz do menino, que agora assombrava seus pensamentos? Ela se lembrou do formigamento, da humilhação que infligira. Eu preciso encontrá-lo, murmurou para si mesma, saindo às pressas para as ruas onde o vira pela última vez. O Rio, com suas avenidas pulsantes e contrastes gritantes entre luxo e miséria, tornara-se agora um labirinto de busca, não por negócios, mas por redenção. Lucas, alheio a tudo, brincava com uma bola improvisada de trapos perto do escritório da Mendes Cosméticos. O sol batia forte e ele se abrigava à sombra de uma palmeira, orando silenciosamente por um pedaço de pão. A cidade ao redor fervilhava. Bondes amarelos passavam rangendo, vendedores gritavam água de coco fresca, e o ar carregava o sal do mar misturado à fumaça de churrascos de rua. Ele não sabia que sua vida estava prestes a mudar, que o dom que duvidava seria a ponte para um futuro inesperado. Mas em seu coração puro, uma faísca de esperança brilhava, como o sol poente sobre as favelas. Carolina acelerou pela Avenida Epitácio Pessoa, o motor do Audi ronronando como um predador satisfeito, mas seu coração batia em descompasso com a urgência da busca. A cidade do Rio se desdobrava em um espetáculo caótico. Palmeiras balançando ao vento salgado, ciclistas serpenteando entre carros parados no engarrafamento e o cheiro de pastel frito misturando-se ao perfume do oceano. Ela estacionou de qualquer jeito perto do escritório, ignorando o apito irritado de um motoboy, e saiu correndo com os saltos ecoando no pavimento irregular. Onde está aquele menino? Ele tem que estar por aqui, murmurava para si mesma, os olhos varrendo as calçadas como um radar em busca de alvos perdidos. Funcionários a olhavam curiosos da janela do prédio, mas ela não se importava. Pela primeira vez em anos, o controle lhe escapava, e isso a aterrorizava e excitava ao mesmo tempo. As ruas de Ipanema eram um formigueiro humano. Turistas de biquíni e sungas coloridas desfilavam pela orla. Vendedores ambulantes gritavam, caipirinha gelada, óculos de sol autênticos, e o som de samba distante pulsava de um bar próximo. Carolina, com seu vestido branco imaculado agora salpicado de poeira urbana, se sentia deslocada, como uma pérola fora de sua ostra. Ela parou um grupo de skatistas adolescentes que voavam sobre rampas improvisadas. Ei, vocês viram um menino magro, de uns 11 anos, cabelo bagunçado, pedindo esmola por aqui? Os garotos trocaram olhares divertidos, um deles com dreadlocks rindo abertamente. Senhora tem um 100 assim na praia. Por quê? Tá procurando o amor da sua vida? Carolina corou, o rosto endurecendo. Não é da sua conta, apenas me digam se o viram. Mas eles encolheram os ombros e voltaram a patinar, deixando-a com a frustração borbulhando. Ela continuou a pé,
o sol escaldante fazendo suor perlar em sua testa maquiada. Pensamentos turbulentos a assaltavam, o diagnóstico, a mão trêmula do menino, aquele calor inexplicável que ainda parecia latejar em sua pele. Eu o humilhei, joguei ele como lixo, e agora, isso. Deus, se for você, me dê uma chance de consertar. Era uma prece relutante, vinda de uma mulher que construíra seu império na força de vontade, não na fé. Seus pais, católicos devotos, sempre diziam que os milagres aconteciam nas favelas, mas Carolina os via como contos para os pobres. Agora, porém, a dúvida a corroía. E se o milagre fosse real? E se aquele popozinho sujo fosse o instrumento? Enquanto isso, Lucas se escondera em um beco estreito atrás de um supermercado em Leblon, onde o cheiro de lixo podre competia com o aroma de pães frescos vazando pela porta dos fundos. Ele dividia um sanduíche roubado com João, os dois sentados em caixotes velhos, as pernas penduradas como bonecos de pano. Cara, você tá estranho hoje. O que foi? Aquela mulher rica te deixou mal? João perguntou, mastigando com voracidade, seus dentes brancos contrastando com a pele morena suja de fuligem. Lucas balançou a cabeça, os olhos fixos em um gato magro que rondava as latas de lixo. Não é isso. Eu rezei por ela. Lembra? Como a mamãe me ensinou. E agora sinto que algo aconteceu, mas não sei o que. João riu, batendo no ombro do amigo. Rezar? Isso é papo de igreja. Melhor roubar um pão de verdade. Olha, vem cá, a gente vai pro calçadão. Talvez role uma gorjeta de gringo. Os meninos saíram do beco, misturando-se à multidão que fluía em direção à praia. Lucas arrastava os pés, o coração pesado com memórias, o incêndio na favela, o cheiro de plástico queimando, sua mãe o empurrando para fora da casa em chamas. Corre, filho, Deus te protege, gritara ela pela última vez. Ele sobrevivera milagrosamente, sem um arranhão, mas o dom que ela jurava que ele tinha, curar com oração, parecia mais uma maldição, algo que o isolava dos outros garotos de rua, que zombavam de sua fé de fresco. Eu não acredito nisso tudo, confessou ele a João enquanto contornavam uma poça d'água suja. Mas quando eu toco alguém e rezo, é como se uma luz saísse de mim. Com você, lembra da sua perna machucada? Parou de doer na hora. João parou, olhando para a cicatriz no joelho. É, foi esquisito. Mas ei, se você cura, cura a gente primeiro. Nada de dar para ricaços. Do outro lado da rua, Carolina avistou os meninos. Seu pulso acelerou. Ali, é ele. Ela atravessou contra o sinal, ignorando os freios chiando de um táxi. Chegou ofegante, os cabelos desgrenhados pela brisa marítima. Menino, ei, você aí! Lucas virou-se, os olhos arregalados de reconhecimento e medo. João puxou o braço do amigo, pronto para fugir. Corre, Lucas, é a bruxa do escritório. Mas Carolina ergueu as mãos em súplica, a voz tremendo de emoção contida. Por favor, esperem. Eu sou a mulher que te tratou mal na outra semana. Lembra? Eu fui horrível, mas preciso falar com você. É importante. Lucas hesitou, sua pureza infantil lutando contra o instinto de sobrevivência. Ele viu as lágrimas nos olhos dela, o mesmo desespero que vira em sua mãe antes do fogo. O que você quer, senhora? Eu não fiz nada. Carolina se ajoelhou no pavimento, sem se importar com o vestido caro se sujando, um gesto que chocou João. Eu fui ao médico hoje. Meus exames, a doença está melhorando. Não entendo como, mas desde que você me tocou, algo mudou. Você orou por mim, não foi? Eu sinto isso. Lucas corou, baixando os olhos para os pés descalços. Eu só rezei baixinho. Minha mãe dizia que Deus ouve as crianças, mas não sei se funciona de verdade. Carolina tocou seu ombro gentilmente, sentindo novamente aquele calor sutil.
Funciona sim. Você salvou minha vida, menino. Me perdoa por ter sido cruel. Eu estava com medo, sozinha com meu problema, e te vi como uma ameaça. Mas você é um anjo, Lucas. Como você se chama mesmo? Ele murmurou o nome, surpreso que ela se importasse. Lucas, e não precisa pedir perdão. Todo mundo tem dor. João observava boquiaberto, a boca ainda com farelos de sanduíche. Uau, a bruxa virou santa. O que está rolando aqui? Carolina sorriu pela primeira vez em dias. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto pálido. Não sou santa, mas quero ajudar. Venham, vamos comer algo de verdade. Meu carro está ali. Ela os levou ao Audi, os meninos hesitantes, mas atraídos pelo cheiro de ar-condicionado fresco. No caminho para um restaurante à beira-mar, Carolina contou um pouco de sua história. O império construído com suor, a solidão no topo, o câncer que a derrubara. Eu achava que dinheiro comprava tudo, mas não compra saúde, nem paz. Você me deu isso, Lucas. Ele ouvia em silêncio, tocando o vidro da janela, vendo o mar azul se estender infinito. Pela primeira vez desde o incêndio, sentiu-se visto, não como um mendigo, mas como alguém especial. No restaurante, com mesas de madeira sob guarda-sóis listrados e o som de ondas ao fundo, eles devoraram pratos de moqueca e feijão com arroz, o garçom erguendo as sobrancelhas para os convidados inesperados de Carolina. Senhora Mendes, é um prazer vê-la, mas companhia inusitada hoje. Ela riu, nervosa. Eles são amigos, João Paulo. Traga o melhor para eles. Lucas comia devagar, saboreando cada garfada, mas sua mente girava. Senhora, por que isso está acontecendo comigo? Eu só rezo, mas não sou padre nem nada. Carolina inclinou-se sobre a mesa, os olhos verdes fixos nos dele. Talvez você seja mais que isso. Eu quero te ajudar, Lucas. Onde estão seus pais? Você não pode viver nas ruas. Ele baixou os olhos, a voz embargada. Minha mãe morreu no incêndio na favela. Faz meses. Eu fico com o João e outros meninos. O silêncio caiu pesado, quebrado apenas pelo tilintar de talheres. Carolina sentiu uma pontada no peito, não de pena, mas de empatia profunda. Sua própria luta com a doença a conectava à dor dele. Sinto muito. Perder a mãe deve ser horrível. Eu não tenho filhos, mas imagino. João, limpando o prato, interveio. Ei, a gente se vira. Mas se ela quiser adotar Lucas, vai nessa. Pelo menos pão todo dia. Todos riram, aliviando a tensão. Carolina prometeu. Vou falar com assistentes sociais. Mas primeiro, você vem para minha casa hoje. Não aceito, não. Lucas assentiu, uma faísca de esperança acendendo em seu peito puro. A rua fora sua prisão. Talvez agora fosse o começo de uma família. Naquela tarde, enquanto o sol se punha tingindo o céu de laranja sobre o arpoador, Carolina levou Lucas para seu apartamento em Leblon. O menino ficou boquiaberto com o lobby de mármore, o elevador espelhado subindo suavemente para a cobertura. É como um palácio, exclamou ele tocando os botões reluzentes. Dentro, o espaço era um oásis de luxo, sofás de linho branco, janelas do chão ao teto com vista para a praia e prateleiras cheias de livros de negócios e arte moderna. A gata siamesa, Luna, ronronou curiosa ao redor das pernas dele. Sente-se como em casa, disse Carolina, servindo suco de maracujá gelado. Mas por dentro, ela lutava. Adotar um menino de rua e o câncer. Os advogados diriam que era loucura. No entanto, o toque dele a ancorava, uma âncora de fé em meio à tempestade. Lucas explorava tímido, parando diante de uma foto dela em uma revista, sorrindo em um evento de gala. Você é famosa, né? Por que me ajudar? Ela se sentou ao lado dele no sofá, a mão hesitante tocando a dele. Porque você me mostrou que há mais na vida que negócios.
e porque sinto que é o certo. Amanhã vamos ao médico juntos. Quero que ele veja você. Ele sorriu pela primeira vez sem sombra de dúvida. Tá bom, mas eu rezo por você toda a noite agora. A noite caiu suave, com o som distante de carnaval ecoando das ruas abaixo. Carolina, deitada em sua cama, sentiu o corpo mais forte, a doença recuando como névoa ao sol. Lucas, em um quarto de hóspedes com lençóis macios, sonhou com sua mãe sorrindo, sussurrando: Você encontrou seu caminho, filho. Dias se transformaram em uma rotina nova e frágil. Carolina cancelou reuniões para acompanhar Lucas a consultas, apresentando-o como um jovem talento aos colegas confusos. Os exames confirmavam o impossível: o câncer em remissão espontânea, glóbulos brancos normalizando sem quimioterapia. O médico, um homem de meia idade com óculos grossos, balançava a cabeça em seu consultório em Botafogo. Isso é um milagre, senhora Mendes. Nunca vi algo assim. Quem é esse menino? Ela sorriu enigmaticamente. Um presente de Deus. Lucas, sentado ao lado, apertava as mãos, duvidando ainda. Fui eu ou só sorte? Mas o brilho nos olhos de Carolina respondia por si. Juntos eles caminhavam pelas ruas de Rio, agora não como estranhos, mas como aliados improváveis. Em uma tarde chuvosa, abrigados sob um toldo em Lapa, com o bondinho subindo os morros ao fundo, Carolina confidenciou mais. Eu cresci pobre, sabe? Em uma favela em Niterói. Lutei para sair dali, mas esqueci as raízes. Você me lembrou. Lucas ouvia, sua inocência absorvendo as palavras. Minha mãe dizia que a dor vira força. Talvez a sua vire algo bom para outros. Ela assentiu, uma ideia germinando. Um fundo para crianças de rua, usando sua rede de clínicas para oferecer saúde gratuita. Mas isso viria depois. Por ora, o laço entre eles se fortalecia, tecendo uma tapeçaria de redenção em meio ao caos carioca. As semanas seguintes foram um redemoinho de mudanças para Carolina e Lucas, como se o Rio de Janeiro, com sua energia imprevisível, conspirasse para reescrever suas histórias entrelaçadas. O apartamento em Leblon, antes um santuário solitário de linhas limpas e silêncios opressivos, agora ecoava com risadas infantis e o tilintar de talheres em refeições compartilhadas. Carolina, revigorada pela remissão milagrosa, mergulhava em papéis administrativos com uma urgência nova. Visitas a advogados em escritórios elegantes na Barra da Tijuca, onde o ar-condicionado zumbia como um sussurro confidencial. Eu quero adotá-lo oficialmente, declarava ela a um advogado de terno cinza, os papéis espalhados sobre uma mesa de mogno polido. Lucas precisa de estabilidade e eu preciso dele tanto quanto. O homem erguia as sobrancelhas, ajustando os óculos. É possível, senhora Mendes, mas o histórico dele nas ruas complica. Precisamos de avaliações sociais, laudos médicos. Pode levar meses. Ela assentia, os punhos cerrados sob a mesa, a determinação queimando como o sol do meio-dia. Enquanto isso, Lucas descobria um mundo além das calçadas rachadas e dos becos fedorentos. Carolina o matriculara em uma escola particular em Gávea, um prédio colonial com jardins verdejantes e crianças uniformizadas que o olhavam com curiosidade mista à pena. De onde você veio, novato? Da favela? Perguntou um menino de cabelos loiros durante o recreio, chutando uma bola de futebol no pátio sombreado por jacarandás. Lucas corava, os pés novos em tênis brancos rangendo no gramado. Da favela do Vidigal, sim, mas agora moro com a Carolina. Ela é legal. Os colegas riam, mas ele não se abalava. A pureza de sua alma, forjada nas ruas, o blindava contra as zombarias. À noite, de volta ao apartamento, ele contava tudo a ela, sentado no balcão de granito da cozinha enquanto ela preparava um ensopado de peixe,
uma tentativa desajeitada de cozinhar longe dos chefes contratados. Eles me chamam de menino de rua, mas eu mostrei um truque com a bola que aprendi com o João. Agora querem brincar comigo. Carolina sorria, mexendo a panela, o vapor subindo como névoa matinal sobre a baía de Guanabara visível pela janela. Você é forte, Lucas, mais forte que eles. Lembra que eu era como eles, julgando sem conhecer? Mas nem tudo era suave. A interna luta de Carolina se intensificava nas noites insones, quando o medo do câncer retornar a assombrava como uma sombra alongada. Deitada na cama, com Luna enroscada aos pés, ela se questionava: e se o milagre for temporário? E se eu estiver roubando a infância dele para preencher minha solidão? O espelho do banheiro, antes aliado de vaidade, agora refletia rugas sutis e uma vulnerabilidade que ela odiava. Ela confidenciava em diários escondidos, páginas rabiscadas com caneta preta. Lucas me cura, mas e se eu o machucar? Meu mundo é de contratos e aparências. O dele era de sobrevivência pura. Uma tarde, durante uma caminhada pela orla de Leblon, com o mar agitado espumando contra a areia e gaivotas gritando no céu nublado, ela desabafou com ele. Às vezes, eu tenho medo de te adotar. E se eu não for boa mãe? Eu só sei comandar empresas, não corações. Lucas parou, pegando uma concha quebrada da areia, os olhos castanhos fixos nos dela. Você já é melhor que a rua, Carolina. Minha mãe dizia que amor se aprende rezando juntos. Vamos rezar agora? Eles se sentaram na areia úmida, mãos unidas, e ele sussurrou uma oração simples, o vento carregando as palavras como folhas de palmeira. Ela sentiu o calor familiar, dissipando as dúvidas como nuvens passageiras. A notícia do milagre de Carolina se espalhava em sussurros pelos círculos da elite carioca, transformando-a em objeto de fofocas em jantares glamourosos no Copacabana Palace. Ouvi que ela consultou um curandeiro da favela. Cochichava uma socialite de joias reluzentes, sipando champanhe em uma mesa coberta de porcelana fina. Mas Carolina evitava os eventos, preferindo noites em casa com Lucas, assistindo filmes antigos na TV de tela grande, com pipoca espalhada no sofá. João, o amigo de rua, tornara-se um visitante frequente, trazendo o caos das ruas para o luxo estéril. Ele corria pelo apartamento, bagunçando almofadas e fazendo Luna fugir miando. Ei, Lucas, isso aqui é o paraíso. Olha essa geladeira. Tem comida para um exército! Exclamava ele, enfiando a mão em um pote de sorvete. Carolina ria, fingindo repreensão. João, comporte-se, ou vou te mandar de volta para o calçadão. Mas por dentro, via nele o reflexo de Lucas antes do encontro e prometia em silêncio ajudar mais meninos como eles. O processo de adoção avançava devagar, como o bonde subindo a Lapa em dias de chuva torrencial. Assistentes sociais visitavam o apartamento, anotando em cadernos o ambiente impecável, as roupas novas de Lucas e a interação afetuosa entre eles. Ele parece feliz aqui, senhora Mendes, mas conte sobre o dom dele. Ouvi rumores, disse uma mulher de meia idade, com óculos em formato de coruja, sentada no sofá com uma xícara de chá na mão. Carolina hesitou, trocando um olhar com Lucas, que brincava com um quebra-cabeça na mesa de centro. Ele tem uma fé forte, rezas que acalmam. Foi isso que me ajudou na doença. A assistente assentiu, sem pressionar, mas anotou algo que a deixou inquieta. Lucas, ouvindo, sentiu o peso. Seu dom, ainda duvidoso para ele, começava a se espalhar como boato em favela. E se souberem demais, vão me chamar de bruxo? Pensou ele, apertando as peças do quebra-cabeça até os dedos doerem. Uma crise veio em uma manhã de sábado, quando Carolina recebeu uma ligação do médico. Os exames estão estáveis,
mas precisamos monitorar. Remissões espontâneas podem recair. Ela desligou o telefone na cozinha, o rosto pálido como a espuma do mar em dia de calmaria. Lucas, que desenhava no caderno novo que ela lhe dera, rabiscos de ondas e o Cristo Redentor, notou imediatamente. O que foi? A doença voltou? Ela se sentou ao lado dele, a mão tremendo ao tocar a dele. Não voltou, mas pode. Eu tenho medo, Lucas. Medo de te deixar sozinho. Ele, com a sabedoria precoce das ruas, pegou a mão dela e fechou os olhos. Então rezo agora, como da primeira vez. A oração fluiu baixa, palavras em português misturadas a fragmentos que aprendera com a mãe. Senhor, cura o coração dela, como curou o meu depois do fogo. O calor subiu, percorrendo os braços dela, e lágrimas escorreram pelo rosto de Carolina. Obrigada, meu anjo. Você é minha salvação. Inspirados por isso, eles decidiram dar o primeiro passo para algo maior. Carolina, usando sua rede de contatos, marcou uma reunião com diretores de ONGs em um café charmoso no Jardim Botânico, onde o ar cheirava a flores tropicais e pássaros cantavam em gaiolas de ferro forjado. Quero criar um fundo para crianças de rua, saúde gratuita, educação e apoio espiritual, inspirado no que Lucas me mostrou, explicou ela, com um menino ao lado, vestindo uma camisa polo que o fazia parecer maior. Os diretores, homens e mulheres de ternos casuais, trocaram olhares impressionados. É ambicioso, Carolina. Sua rede de clínicas poderia fornecer check-ups. Mas como financiar? Ela sorriu, confiante. Com lucros da Mendes Cosméticos e histórias como a de Lucas vão atrair doadores. Ele, tímido, acrescentou: muitas crianças sofrem como eu. Se minha reza ajuda, por que não ajudar todas? A reunião terminou com apertos de mãos e promessas, o sol filtrando através das folhas das árvores antigas, simbolizando um novo começo. Mas a vida nas ruas não esquecia Lucas. Uma noite, enquanto caminhavam pelo calçadão de Ipanema, luzes de quiosques piscando como estrelas caídas, casais dançando forró ao som de um violão ambulante. João apareceu correndo, ofegante e com um corte sangrando na testa. Lucas, um dos garotos mais velhos, brigou comigo por comida. Ele me bateu forte. Carolina levou-os de volta ao apartamento às pressas, limpando o ferimento no banheiro de azulejos brancos. Lucas, com o coração apertado pela memória de brigas passadas, tocou a testa de João. Fica quieto, vou rezar. O dom fluiu novamente, o corte fechando em minutos, deixando apenas uma linha rosada. João piscou, tocando a pele. Cara, isso é loucura. Você é tipo um santo. Carolina observava, os olhos úmidos. Ele é. E vamos usar isso para o bem, mas com cuidado. Não quero holofotes ainda. À medida que os dias passavam, o laço entre eles se aprofundava. Em uma viagem de fim de semana a Petrópolis, a cidade imperial, nas montanhas serranas, com estradas sinuosas ladeadas por cachoeiras e casas coloniais de pedra, eles conversavam horas no carro alugado. Conte mais da sua mãe, Lucas, pediu Carolina, dirigindo com o vento bagunçando seus cabelos. Ele olhou pela janela, onde névoa subia das florestas úmidas. Ela cantava hinos enquanto cozinhava. Dizia que Deus dá dons para ajudar os outros. Depois do incêndio, eu achei que era mentira. Mas com você, talvez não. Ela apertou o volante, a voz suave. Minha mãe também era forte. Veio de Portugal com nada, construiu uma vida aqui. Eu herdei isso, mas esqueci o amor. No Hotel Boutique, com vista para o Palácio de Cristal cercado de jardins, eles rezaram juntos ao entardecer, o sol poente tingindo as montanhas de ouro. A paz que veio era palpável, curando não só o corpo, mas as almas feridas. De volta ao Rio,
o fundo começava a tomar forma. Carolina anunciava em uma coletiva discreta no escritório, com Lucas ao fundo, mordendo o lábio nervoso. Jornais locais cobriam. A rainha da beleza vira filantropa, inspirada por um milagre infantil. Ela recebia cartas de agradecimento de favelas, mães contando histórias de filhos doentes. Mas uma sombra pairava. Rumores de que o dom de Lucas atraía olhares invejosos, talvez até perigosos de charlatães ou mídia sensacionalista. Temos que proteger ele, murmurava ela a si mesma, trancando as portas do apartamento enquanto a cidade lá embaixo pulsava com luzes neon e o som eterno do samba. Lucas, crescendo a cada dia, começava a acreditar no seu dom. Em uma tarde chuvosa em Copacabana, ajudando uma idosa no ponto de ônibus. Chuva batendo nos toldos coloridos, poças refletindo neons, ele curou sua artrite com um toque e uma prece. Obrigada, menino. Deus te abençoe, disse ela, mancando menos ao partir. Ele correu de volta para Carolina, que esperava no carro. Funcionou de novo, mas eu ainda duvido às vezes. Ela o abraçou, o cheiro de chuva em suas roupas. Duvide, mas continue. Você muda vidas, como mudou a minha. O lançamento oficial do Fundo Esperança das Ruas marcou um ponto de virada na vida de Carolina e Lucas, transformando o apartamento em Leblon em um centro de agitação criativa e emocional, como se as paredes brancas absorvessem o pulsar da cidade lá embaixo. Era uma manhã ensolarada de primavera, com o ar carregado do perfume de jasmins silvestres vindo dos jardins vizinhos e o som distante de ondas quebrando na praia, quando Carolina reuniu uma equipe pequena no escritório principal da Mendes Cosméticos, em Ipanema. O espaço, com suas paredes de vidro refletindo o azul infinito do Atlântico, agora estava lotado de papéis, laptops e xícaras de café fumegante. Este fundo não é só caridade, é uma revolução para as crianças, como Lucas foram, declarava ela, sua voz ecoando com a autoridade de quem conquistara impérios, mas agora temperada por uma vulnerabilidade recém-descoberta. Ao seu lado, Lucas, vestido em uma camisa social que o fazia parecer um mini executivo, desenhava logos no tablet, mãos unidas formando um coração, com o Cristo Redentor ao fundo. Tem que ser simples para todo mundo entender, murmurava ele, os olhos concentrados, ignorando os olhares curiosos dos funcionários. A coletiva de imprensa, realizada no jardim interno do prédio, um oásis de palmeiras e fontes murmurantes em meio ao concreto urbano, atraiu jornalistas de veículos como o Globo e revistas de moda que cobriam o mundo de Carolina. Flashes piscavam como estrelas cadentes e o burburinho de microfones se misturava ao canto de pássaros tropicais. Senhora Mendes, o que inspirou essa mudança de foco, de clínicas de beleza para ajuda social? Perguntou uma repórter de cabelos cacheados, segurando um gravador. Carolina, de pé ao lado de Lucas, pousou a mão no ombro dele, sentindo o calor familiar de seu dom pulsar como uma âncora. Uma criança me salvou a vida, literalmente. Lucas aqui me curou de um câncer incurável com sua fé pura. Agora, usamos isso para ajudar centenas como ele. Exames gratuitos em nossas clínicas, educação em escolas parceiras e apoio psicológico para os traumas das ruas. Lucas baixou os olhos tímido, mas ergueu a voz quando questionado. Eu rezo por eles. Minha mãe dizia que Deus usa as crianças para fazer milagres. Não sou especial, só ajudo. A multidão de repórteres murmurou impressionada, e Carolina viu nos seus olhos o nascimento de uma lenda, algo que a enchia de orgulho e receio. Mas a glória inicial veio com sombras. Nas ruas do Rio, onde o luxo de Ipanema contrastava com as favelas morro acima, os rumores sobre o menino milagreiro
se espalhavam como fogo em palha seca. Em um barzinho em Lapa, com paredes grafitadas de murais coloridos e o som de samba ao vivo ecoando sob arcos coloniais, um grupo de moradores da Rocinha comentava: ouvi que o moleque de rua cura câncer tocando a mão. Filha da puta, deve ser golpe para arrancar grana dos ricos. João, que agora ajudava no fundo, como assistente informal, correndo mensagens e distribuindo folhetos nas praias, defendeu o amigo uma noite, enquanto bebia um refrigerante em um quiosque à beira-mar. Não é golpe, cara. Eu vi ele curar meu corte. Lucas é de verdade. Mas as dúvidas o atingiam também. Em casa, na cama nova que Carolina lhe comprara, Lucas se revirava ansioso. E se não funcionar com todo mundo? E se for só com a Carolina, porque eu quis? Confessava ele a ela durante um jantar simples de arroz com feijão e linguiça, sentados à mesa de vidro, com vista para as luzes da cidade piscando como vagalumes. Carolina, cortando a carne com precisão, respondia com a voz suave: seu dom é real, Lucas, mas o mundo é cético. Vamos provar devagar, começando pequeno. O primeiro teste veio em uma visita à favela do Vidigal, onde o incêndio que matara a mãe de Lucas ainda deixava cicatrizes visíveis. Casas remendadas, com lonas azuis, crianças correndo entre vielas estreitas, ladeadas por grafites vibrantes e o cheiro de churrasco misturado a esgoto. Carolina dirigiu o SUV blindado morro acima, o motor gemendo nas curvas íngremes, enquanto Lucas apontava marcos familiares. Ali era minha casa, ou o que sobrou. O coração dela se apertou, imaginando o terror dele, e apertou sua mão. Na comunidade, o fundo montara uma tenda improvisada para triagem médica, com médicos voluntários da rede de Carolina checando crianças desnutridas e feridas. Uma menina de 8 anos, Maria, com pernas tortas por poliomielite não tratada, foi a primeira a se aproximar de Lucas, empurrada pela mãe em uma cadeira de rodas enferrujada. Por favor, menino, cura minha filha. Ela não anda desde os 2 anos. Suplicou a mulher, olhos vermelhos de lágrimas, o vestido florido puído pelo tempo. Lucas hesitou, o estômago revirando com o peso da expectativa, mas ajoelhou-se, tocando as pernas magras da menina. Senhor, faz ela correr como as outras crianças. Amém. O ar pareceu carregar uma eletricidade sutil, e Maria gritou de surpresa quando sentiu o formigamento. Minutos depois, ela se ergueu trêmula, dando passos vacilantes sob os aplausos chocados da multidão reunida. A notícia explodiu nas redes sociais e jornais locais. Milagre no Vidigal. Menino cura paralítica. Carolina gerenciava a enxurrada de pedidos, instalando linhas telefônicas no escritório para agendar visitas, mas a pressão montava. Em casa, à noite, com o som de uma chuva fina batendo nas janelas panorâmicas, ela desabava no sofá, a maquiagem borrada revelando a fadiga. Isso é maior que nós, Lucas. Pessoas de todo o Brasil estão vindo. Como proteger você? Ele, enrolado em um cobertor, respondia com inocência: Deus protege. Minha mãe dizia que o dom é dele, não meu. Mas internamente, a dúvida o roía como um rato nas entranhas. Por que ele, um órfão sujo, carregava isso? Sonhos com o incêndio voltavam, agora misturados a visões de mãos estendidas, acusando-o de falhar. Uma crise maior veio durante uma gala beneficente no Teatro Municipal, um palácio neoclássico no centro do Rio, com lustres de cristal brilhando como constelações e o salão de baile ecoando com valsas modernas. Carolina, em um vestido de seda vermelha que realçava sua silhueta recuperada, apresentava o fundo a doadores ricos, empresários de óculos escuros, socialites com colares de esmeraldas, todos sipando vinhos caros sob afrescos pintados à mão.
Lucas, ao seu lado em um fraque pequeno, sentia-se um peixe fora d'água, os sapatos apertando os pés. Faça uma demonstração, menino. Cure alguém aqui, sussurrou um investidor corpulento, com bigode grisalho e o uísque na mão, os olhos gananciosos brilhando. Carolina interveio, sorrindo tensa. Não é circo, senhor Oliveira. É ajuda real, discreta. Mas o homem insistiu, chamando uma mulher de meia idade com enxaquecas crônicas. Relutante, Lucas tocou sua testa, murmurando a oração, e o alívio veio imediato. Ela piscou, declarando: A dor sumiu, é verdade. A multidão aplaudiu, mas Carolina viu o esgotamento no rosto de Lucas, seus olhos fundos como poças após a chuva. No caminho de volta, no táxi luxuoso cortando as avenidas iluminadas, o Arco do Teles e o Aqueduto da Carioca passando como fantasmas históricos, Lucas desabou. Eu me sinto vazio depois, como se o dom me suga à força. Carolina o abraçou, o cheiro de perfume misturando-se ao couro dos bancos. Desculpe, filho, vamos pausar as demonstrações. O fundo foca em saúde, não em shows. Mas o incidente atraiu atenção indesejada. Na manhã seguinte, um tabloide sensacionalista estampou: O curandeiro das favelas, filho de Carolina Mendes ou fraude, com fotos granuladas de Lucas na tenda. Telefones tocaram incessantemente e Carolina enfrentou uma reunião de emergência com advogados em seu escritório, as paredes ecoando com discussões acaloradas. Precisamos de segurança privada. Isso pode virar culto ou pior, sequestro, alertou um deles, um homem alto de gravata listrada. Para escapar da pressão, eles fugiram por um fim de semana a Búzios, a joia da Costa Verde, onde o mar turquesa lambia praias de areia branca e iates balançavam em marinas exclusivas. O hotel boutique, com bangalôs de telhado de palha e redes esticadas entre coqueiros, oferecia um respiro. Caminhando pela praia de Jeribá ao amanhecer, com o sol nascendo como uma bola de fogo no horizonte e conchas crocantes sob os pés, Carolina confidenciou suas lutas internas. Antes de você, eu era uma fortaleza vazia. O câncer me quebrou, mas você me reconstruiu. Agora temo perder isso, ou te perder para o mundo. Lucas, chutando ondas suaves, respondeu: Você não vai me perder, mas o dom às vezes dói, como se eu sentisse a dor dos outros. Eles pararam para rezar, ajoelhados na areia úmida, e o mar pareceu acalmar, espelhando a paz momentânea em suas almas. De volta ao rio, o fundo crescia exponencialmente. Clínicas em Copacabana e Botafogo agora tinham alas dedicadas. Crianças de rua recebiam vacinas, dentes tratados, olhos examinados, tudo financiado por doações que choviam após as reportagens. João coordenava uma equipe de jovens ex-moradores de rua, distribuindo kits de higiene em pontos como a Praça 15, onde o sol batia forte em obeliscos históricos e vendedores de amendoim gritavam: Olha, o milagreiro está mudando tudo! Exclamava ele para um grupo de meninos entregando mochilas novas. Mas perigos espreitavam. Uma noite, durante uma distribuição em uma favela em Complexo do Alemão, vielas labirínticas com vistas dramáticas para o mar distante, grafites de paz e guerra nas paredes. Um grupo de traficantes se aproximou, atraídos pelos rumores. Ei, garoto, cura meu irmão ferido, ou a gente leva você. Grunhiu o líder, cicatriz no rosto brilhando sob a luz de um poste improvisado. Carolina, que insistira em acompanhar, chamou a segurança, mas Lucas, corajoso, tocou o ferido, curando o tiro no ombro. Os homens recuaram, murmurando sobre santo, mas o incidente deixou todos abalados. Em casa, após o episódio, Carolina chorou pela primeira vez na frente de Lucas, sentada no chão do quarto dele, cercada de brinquedos e desenhos. Eu te trouxe para cá para te salvar,
não para te expor ao perigo. Talvez devêssemos parar. Ele, com olhos maduros, além da idade, abraçou-a. Não para, Carolina. Minha mãe morreu no fogo, mas eu sobrevivi para ajudar. O dom é para isso. A conversa fortaleceu o laço e ela decidiu contratar mais seguranças, enquanto o processo de adoção finalmente se concretizava em um tribunal em centro, com juízes em togas e o som de trens passando ao fundo. Você é agora Lucas Mendes, anunciou o juiz, batendo o martelo. Eles saíram de mãos dadas, o sol filtrando através de nuvens sobre o Palácio da Justiça, selando uma família improvável. O sucesso do fundo inspirava transformações pessoais. Uma história tocante veio de Pedro, um menino de 10 anos da favela de Santa Marta, com paralisia cerebral, levado à clínica pela mãe lavadeira. Lucas, exausto mas determinado, orou com ele em uma sala simples, com paredes brancas e pôsteres de saúde, o cheiro de antisséptico no ar. O menino começou a falar frases completas pela primeira vez e a mãe caiu de joelhos, beijando as mãos de Lucas. Você devolveu meu filho. Carolina, observando da porta, sentiu o milagre ecoar em seu próprio coração, a remissão permanente confirmada em exames recentes. Mas sua luta interna persistia. Em reuniões solitárias no escritório à meia-noite, com a cidade adormecida lá embaixo, ela anotava: o poder de Lucas me cura, mas e se o preço for alto demais? Eu o amo como filho, mas temo ser egoísta. Enquanto o fundo expandia para São Paulo, com uma nova ala em uma clínica parceira nos Jardins, Lucas crescia, frequentando aulas de artes e aprendendo a equilibrar o dom com a infância. Em uma tarde no Jardim Botânico, entre orquídeas exóticas e alamedas sombreadas, ele confidenciou a Carolina: quero usar isso para sempre, mas com você me guiando. Ela sorriu, o vento bagunçando seus cabelos, e juntos sonharam com um futuro onde a dor das ruas virava esperança, como o rio que renascia a cada amanhecer. A expansão do Fundo Esperança das ruas para além das fronteiras do Rio de Janeiro trouxe uma onda de otimismo misturada a desafios cada vez mais complexos, como se a cidade maravilhosa, com suas praias douradas e morros pulsantes, fosse apenas o prólogo para uma jornada nacional. Carolina Mendes, agora oficialmente mãe de Lucas, transformara o escritório em Ipanema em um hub de operações, com mapas do Brasil pregados nas paredes de vidro e equipes de voluntários, médicos, assistentes sociais e até psicólogos, trabalhando dia e noite sob o zumbido constante de ventiladores e o aroma de café forte. Vamos para Belo Horizonte primeiro, depois Recife. Cada clínica da rede vai ter uma ala dedicada, anunciava ela em uma reunião matinal, seu tailleur azul marinho contrastando com a bagunça de papéis na mesa de conferência. Lucas, sentado em um canto com um laptop, pesquisava favelas remotas, seus dedos pequenos navegando por sites de notícias sobre crianças abandonadas. Olha, Carolina, em Salvador tem uma comunidade com malária alta. Posso ir lá rezar? Perguntava ele, os olhos castanhos brilhando com uma mistura de empolgação e apreensão. Ela sorria, mas por dentro o coração se contraía. O dom dele era uma bênção, mas também um fardo que o esgotava, deixando-o pálido e sonolento após cada sessão. As viagens começaram com otimismo. O primeiro destino foi a capital mineira, Belo Horizonte, uma metrópole mais terra a terra que o Rio, com avenidas largas ladeadas por edifícios modernistas e o cheiro de pão de queijo fresco pairando nas ruas. Carolina alugara um jato particular, um luxo que ainda a fazia se sentir culpada, lembrando suas origens humildes. E eles aterrissaram no aeroporto da Pampulha sob um céu nublado que ameaçava chuva. Na favela do aglomerado da Serra,
Encravada contra o morro com vistas dramáticas para a cidade industrial, o fundo montara uma unidade móvel. Uma van branca, equipada com equipamentos médicos, estacionada em uma praça de terra batida, onde crianças corriam descalças entre poças e cachorros sarnentos. Lucas, vestindo uma camiseta simples, do fundo com o logo de Mãos Unidas, aproximou-se de um menino chamado Rafael, de 7 anos, que sofria de uma infecção pulmonar crônica, tossindo com um som rouco que ecoava nas vielas estreitas. Deixa eu te ajudar, disse Lucas gentilmente, em português fluente, aprendido nas ruas do Rio, tocando o peito magro do garoto enquanto murmurava a oração familiar. Senhor, limpa os pulmões dele como limpou o mar depois da tempestade. O ar pareceu estagnar, um calor sutil emanando de suas mãos, e Rafael parou de tossir, respirando fundo pela primeira vez em meses. A mãe, uma mulher de pele escura e mãos calejadas de lavar roupa alheia, chorou abraçando o filho. Milagre! O menino santo veio para cá. A notícia se espalhou como pólvora pelas comunidades mineiras, atraindo multidões que lotavam as ruas ao redor da van, com gritos de curandeiro, cura minha filha, ecoando sob o sol que finalmente rompera as nuvens. Carolina organizava filas organizadas, com seguranças contratados, formando um cordão humano, mas o caos era inevitável. Uma idosa com artrite nas juntas, um adolescente com feridas diabéticas infectadas. Lucas tocava um após o outro, seu rosto empalidecendo a cada oração, o suor perlando na testa apesar do ar fresco da altitude. Estou bem, insistia ele quando Carolina o puxava para um canto atrás da van, onde pilhas de suprimentos médicos formavam uma barreira improvisada. Mas ela via a exaustão em seus olhos, o mesmo cansaço que sentira em sua própria batalha contra o câncer. Você não pode curar o mundo de uma vez, filho. Seu dom tem limites, como qualquer força humana. Ele assentia, mas internamente duvidava. E se Deus me deu isso para usar tudo, minha mãe diria para não parar. Naquela noite, em um hotel modesto no centro de BH, com paredes de tijolo aparente e o som distante de trens de carga, Lucas sonhou novamente com um incêndio. Chamas lambendo as paredes da favela, sua mãe estendendo a mão, mas agora as chamas se transformavam em multidões suplicantes, sufocando-o. De volta ao Rio, a ausência de Lucas e Carolina era sentida no apartamento em Leblon, onde João assumira tarefas maiores, coordenando entregas de alimentos para as praias de Copacabana. Ei, chefe, o moleque tá virando celebridade lá em Minas. Vi no jornal, disse ele por telefone, sua voz animada misturada ao barulho de buzinas na Avenida Atlântica. Carolina ria, mas o tom era preocupado. Celebridade atrai problemas, João. Mantenha as coisas calmas aqui. Sua luta interna se aprofundava nas horas solitárias de voo, olhando pela janela, o relevo brasileiro se desdobrando como um tapete verde e marrom. Eu o tirei das ruas para salvá-lo, mas agora o exponho a mais perigo. Sou egoísta por querer que ele cure os outros como me curou. Anotava em um caderno de couro, páginas cheias de reflexões, o medo de recaída de sua doença, embora exames recentes confirmassem remissão total. A culpa por não ter dado à luz um filho próprio, mas adotado um que carregava um fardo divino, e o amor crescente, puro e aterrorizante, que a fazia questionar se merecia tal milagre. O próximo destino, Recife, trouxe contrastes culturais e desafios emocionais mais profundos. A cidade nordestina, com suas praias de águas mornas em boa viagem e o burburinho de feiras de artesanato no bairro do Recife, pulsava com uma energia vibrante, mas as favelas como o Coque, apertadas entre rios poluídos e pontes antigas, escondiam sofrimentos crônicos de desnutrição e doenças tropicais.
O fundo instalara uma clínica temporária em uma escola abandonada, com paredes descascadas pintadas de fresco e ventiladores rangendo contra o calor úmido. Lucas, agora mais confiante, liderava sessões com crianças locais, cuja pureza espelhava a dele. Uma menina chamada Ana, de 9 anos, paralisada por uma febre reumática maltratada, foi trazida em uma maca improvisada de portas velhas. Eu não ando há anos. Por favor, menino de rio, implorou ela, os olhos grandes e castanhos fixos nele. Lucas ajoelhou-se, sentindo o peso da expectativa da multidão reunida do lado de fora. Pescadores com redes puídas, mães com bebês no colo, e orou com voz trêmula: Deus, levanta ela como levantou Lázaro. O milagre aconteceu. Ana se ergueu devagar, os músculos respondendo como se despertos de um sono longo, e correu para os braços da mãe, que gritava em êxtase. O som de palmas e cânticos de forró improvisado encheu o ar, misturando-se ao cheiro de dendê e mar. Mas nem todos os casos eram vitórias fáceis. Um pai desesperado trouxe o filho, um menino de 6 anos em coma por dengue hemorrágica, deitado em um colchão sujo no chão da clínica. Lucas tocou a testa febril, orando fervorosamente, mas nada aconteceu. O garoto permaneceu imóvel, o monitor bipando fracamente. Pela primeira vez publicamente, Lucas chorou, recuando com as mãos tremendo. Por que, Deus? Por que não funciona sempre? Carolina o abraçou ali mesmo, na frente de todos, ignorando os flashes de celulares que gravavam a cena. Nem todos os milagres são imediatos, filho. Às vezes, é sobre esperança, não cura instantânea. O pai, devastado, saiu em silêncio, mas o incidente abalou Lucas profundamente, alimentando sua dúvida interna. Na praia à noite, com o som das ondas do Atlântico e estrelas salpicando o céu tropical, ele confessou a ela: Eu achei que era infalível, como nos livros da mamãe. Mas se falho, o que sou? Carolina, sentada na areia morna, com os pés na água, respondeu com honestidade crua: Você é humano, Lucas. Seu dom é de Deus, mas o mundo é imperfeito. Isso te torna mais forte, não menos. A mídia nacional explodiu com a história mista. Milagres e limites. O dom de Lucas Mendes, dividir a opinião. Programas de TV em São Paulo convidavam especialistas para debater, médicos céticos chamando de efeito placebo coletivo, padres elogiando como sinal divino, enquanto jornais de Recife estampavam fotos de Ana correndo. Carolina gerenciava a exposição com maestria, dando entrevistas em estúdios com ar-condicionado gelado, vestindo-se com elegância para projetar credibilidade. Não é mágica, é fé aliada à medicina. Nosso fundo integra os dois, explicava ela a um âncora de terno impecável. Mas por dentro sua batalha era feroz. Pesadelos com o câncer retornando a acordavam suando, e ela consultava seu médico em segredo, exames mostrando tudo normal, mas o medo persistia como uma sombra. Eu dependo dele demais, admitia em um diário durante uma escala em Brasília, cidade de planos retos e monumentos concretos, onde o fundo planejava uma filial. Perigos emergiam das margens. Em Recife, um grupo de charlatães locais, falsos curandeiros vendendo amuletos em mercados de rua cheios de cheiro de peixe e frutas maduras, viu no dom de Lucas uma ameaça aos seus negócios. Eles espalharam boatos. É fraude. A rica usa o moleque para lavar dinheiro. Uma noite, durante uma sessão noturna na clínica, vândalos mascarados atacaram a van, pintando grafites de mentira nas laterais brancas e quebrando vidros. Carolina e Lucas escaparam por pouco, correndo para o carro alugado com o coração disparado, o som de sirenes distantes, misturando-se ao choro de crianças assustadas. De volta ao hotel, um prédio colonial restaurado no centro histórico,
Ela o abraçou forte. Desculpe, filho. Isso é culpa minha, expandindo rápido demais. Ele, limpando uma lasca de vidro da mão, respondeu com pureza: Não, é sinal de que está funcionando. Os maus odeiam o bem. O incidente acelerou medidas de segurança, seguranças armados, viagens em comboio e Carolina contratando relações públicas para combater as narrativas negativas. João, agora com 10 anos e morando em um dormitório do fundo em Rio, virava o porta-voz local, visitando escolas e contando sua história. Lucas me salvou de brigas nas ruas. Ele é real. Em uma visita surpresa ao Rio, Carolina o promoveu a coordenador júnior, rindo enquanto ele experimentava um crachá no escritório. Você cresceu, João. O fundo é nosso agora. Mas a família improvisada se fortalecia. Jantares em casa com Carolina cozinhando pratos nordestinos aprendidos em Recife. Baião de dois fumegante com queijo coalho derretido e Lucas ensinando João a rezar, os dois ajoelhados no tapete da sala com vista para o mar noturno. Outra história tocante veio em Fortaleza, o próximo destino, uma cidade de dunas brancas e ventos constantes na costa cearense. Lá, em uma comunidade pesqueira no litoral, Lucas encontrou Sofia, uma menina de 12 anos paralítica por acidente de carro, confinada a uma cama em uma casa de taipa com telhado de palha. A família, pescadores pobres com redes secando no quintal, implorou ajuda. Lucas, mais sábio após o fracasso em Recife, orou não só pela cura, mas pela força da família. Senhor, levanta ela e dá paz aos pais. O milagre veio gradual. Sofia sentiu as pernas formigar e no dia seguinte, com fisioterapia do fundo, deu os primeiros passos trôpegos pela praia, o mar agitado como testemunha. A mãe, beijando as mãos de Lucas, disse: Você trouxe o mar de volta para nossa casa. Carolina, filmando discretamente para o site do fundo, sentiu lágrimas quentes. Sua própria redenção ecoava em cada vitória, transformando a dor do câncer em combustível para o bem. Mas o esgotamento de Lucas culminou em uma crise durante uma sessão em Natal, no Rio Grande do Norte, com suas fortalezas portuguesas e praias de falésias coloridas. Após curar uma dezena de crianças com infecções, ele desmaiou, o corpo pequeno tombando no chão de azulejos da clínica temporária. Carolina gritou por ajuda, médicos correndo com soro e oxigênio, enquanto ela o abanava, o pânico apertando o peito como um torno. Acorda, filho, não me deixa. Horas depois, no hospital local com paredes brancas e o som de ventiladores, o médico explicou: desidratação e estresse. O menino precisa de descanso. Esse dom está drenando ele fisicamente. Lucas acordou fraco, sorrindo debilmente. Eu exagerei, né? Mas valeu a pena. Ela jurou pausar as viagens, focando em treinar voluntários para sessões remotas. Mas o incidente a confrontou com sua luta. Eu o uso como curou a mim. Sou mãe ou exploradora? De volta ao Rio, após semanas de recuperação, passeios calmos pela orla de Ipanema, com sorvetes de açaí e conversas sobre o futuro, o fundo celebrava seu primeiro ano com um evento no Maracanã, estádio icônico lotado de famílias beneficiadas. Sob luzes ofuscantes e o rugido da multidão, Carolina discursou: De uma rua escura a um Brasil mais luminoso, graças a Lucas e à fé de todos. Ele, no palco, tocou uma criança paralisada, e o milagre final da noite selou o sucesso. O menino andou. Aplausos ecoaram como trovões, mas em casa, abraçados no sofá, Carolina sussurrou: Descanse agora. Seu dom nos salvou, agora salvamos os outros juntos. A cidade dormia serena, o pão de açúcar vigiando, prometendo mais capítulos de esperança. O segundo ano do Fundo Esperança das Ruas elevou Carolina e Lucas a ícones nacionais,
transformando o caos das ruas brasileiras em uma rede de esperança tecida com linhas de fé e filantropia, mas também tecendo teias de inveja e intriga que ameaçavam rasgar tudo. De volta ao Rio de Janeiro, após a pausa forçada pela exaustão de Lucas, o apartamento em Leblon se tornara um refúgio fortificado, com grades novas nas janelas panorâmicas que emolduravam o mar sereno de Ipanema e alarmes que bipavam como sentinelas digitais. Carolina, agora com 39 anos, acordava cedo para meditações solitárias na varanda, o sol nascente tingindo o horizonte de tons rosados enquanto ela anotava em seu diário de couro. O sucesso nos eleva, mas o preço é a exposição. Lucas cresce, mas eu temo pelo seu espírito. Meu dom como mãe é proteger, não expor. Ela olhava para o quarto dele, onde o menino dormia profundamente sob lençóis de algodão egípcio, contrastando com as noites em becos frios que ainda assombravam seus sonhos. O câncer, um fantasma distante, permanecia em remissão, mas Carolina submetia-se a check-ups mensais em uma clínica privada em Botafogo, onde o médico, um homem calvo de jaleco impecável, balançava a cabeça admirado. Você é um caso de estudo, senhora Mendes, mas o estresse pode reacender velhos demônios. Lucas, aos 12 anos agora, equilibrava a escola com treinamentos para o fundo, frequentando aulas em uma instituição particular em Gávea, onde colegas o tratavam como uma celebridade relutante. Ei, milagreiro, cura minha gripe? Brincava um garoto durante o recreio, chutando uma bola de futebol no pátio gramado sob árvores de ipê amarelo. Lucas ria, mas respondia sério: Só oro quando é preciso. Deus não é remédio para preguiça. Sua pureza infantil, intacta apesar da fama, o isolava. Ele preferia os momentos com João, que se tornara seu irmão de coração, morando em um apartamento subsidiado pelo fundo na Zona Sul. Juntos, eles exploravam as ruas com mais segurança, vendendo camisetas do fundo em quiosques de Copacabana, onde o cheiro de coco fresco se misturava ao sal do mar e turistas tiravam selfies com o Menino Santo. Cara, a gente tá rico agora, mas eu sinto falta da liberdade da rua. Confidenciava João uma tarde, mastigando uma tapioca quente enquanto observavam surfistas cortando ondas azuis. Lucas assentia, os olhos no horizonte onde o dois irmãos vigiava a praia. Liberdade tem preço. Agora ajudamos os outros a ter a deles. O fundo expandira para o sul, inaugurando uma ala em Porto Alegre, capital gaúcha, com seu ar fresco e arquitetura europeia, onde invernos rigorosos agravavam doenças respiratórias nas periferias. Carolina voou para a abertura com Lucas e uma equipe, pousando no aeroporto Salgado Filho sob um céu cinzento que refletia o clima úmido. A clínica, instalada em um antigo armazém reformado no centro histórico, perto do mercado público, com seus cheiros de chimarrão e carnes assadas, recebeu uma fila de famílias de baixa renda. Uma mulher de meia idade, com mãos calejadas de trabalho em vinícolas, trouxe o filho adolescente, paralisado por um acidente de moto nas estradas de paralelepípedos do interior. Ele era nosso pão, agora é peso, sussurrou ela, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Lucas, mais maduro, aproximou-se com empatia treinada, tocando as pernas inertes do rapá enquanto orava em voz baixa. Senhor, restaura o movimento dele como restauraste as videiras após o inverno. O calor fluiu, e o jovem se ergueu devagar, flexionando os músculos sob os aplausos emocionados da multidão reunida no pátio de pedras irregulares. A imprensa local estampou Milagre Gaúcho, o Dom Carioca chega ao Sul, impulsionando doações de empresários do agronegócio. Mas a fama atraía abutres. Em São Paulo, coração financeiro do país, onde arranha-céus de vidro
se erguiam como lanças contra o céu poluído e o trânsito rugia na Avenida Paulista, o fundo enfrentou sua primeira crise legal. Um advogado invejoso, representando uma rede rival de clínicas, acusou Carolina de prática ilegal de medicina e fraude espiritual, alegando que as curas de Lucas eram truques para desviar fundos. A audiência no Fórum João Mendes, um prédio imponente de concreto no centro, foi um circo midiático. Câmeras piscando, repórteres gritando perguntas, enquanto Carolina, em um taier preto sóbrio, defendia-se com eloquência afiada. Meu filho não cobra, ele ora. Integramos fé e ciência. Veja os laudos médicos. Lucas, testificando ao seu lado, falou com voz firme, apesar do tremor nas mãos. Eu não minto. Deus usa mim para ajudar, como ajudou minha mãe antes do fogo. O juiz, uma mulher de óculos severos, arquivou o caso por falta de provas, mas o dano estava feito. Boatos se espalharam pelas redes sociais, com trolls chamando Lucas de charlatão de favela. Carolina, no carro de volta ao hotel em Moema, bairros de avenidas arborizadas e cafés chiques, desabou em lágrimas pela primeira vez em público. Eles querem destruir o que construímos. Sou culpada por expor você? Lucas, apertando sua mão, respondeu: culpa é do mal. Nós continuamos pelo bem. A luta interna de Carolina se intensificava nessas adversidades, manifestando-se em insônias onde ela andava pelo apartamento vazio, o reflexo no espelho mostrando uma mulher endurecida pela batalha. Eu era a rainha da beleza, intocável. Agora sou alvo por causa do amor por um menino de rua, mas sem ele eu estaria morta. Consultava um terapeuta em segredo, sessões em uma sala aconchegante em Jardim Europa, com divãs de veludo e plantas tropicais, onde confessava: o dom dele me salvou fisicamente, mas emocionalmente temo ser uma prisão para ele. O terapeuta, barba grisalha e voz calma, sugeria: maternidade é aprender a soltar. Deixe-o crescer no dom sem controlá-lo. Inspirada, ela organizou retiros para Lucas, como um em Ilhabela, arquipélago paulista, com praias virgens e trilhas na Mata Atlântica, onde o menino aprendeu a meditar com monges budistas convidados, ondas quebrando em cascatas de espuma, o ar puro limpando sua alma cansada. Enquanto isso, histórias de transformação multiplicavam-se, tecendo o legado do fundo. Em Curitiba, cidade de pinheiros e parques meticulosos, Lucas encontrou um grupo de órfãos em um abrigo nos arredores, crianças com traumas de abuso que se manifestavam em mutismo e feridas emocionais. Em uma sessão ao ar livre, sob o céu nublado paranaense e o som de folhas farfalhando, ele não curou corpos, mas almas. Orando em círculo, tocando mãos pequenas, ele sussurrou: Deus, cura o medo deles como curou o meu depois da perda. Um por um, as crianças falaram, compartilhando segredos guardados, e o abrigo relanceou como um farol de cura coletiva. Carolina, observando de longe com João, sentiu o milagre expandir além do físico. Sua própria dor do câncer, agora cicatrizada, ecoava na redenção alheia. Você evoluiu o dom, filho, de corpos para corações. Perigos físicos ressurgiram no norte, em Manaus, coração da Amazônia, onde o fundo montou uma base em uma clínica ribeirinha às margens do Rio Negro, com águas escuras refletindo selvas densas e o cheiro de terra úmida no ar. Doenças como malária e desnutrição graçavam nas comunidades indígenas, e Lucas viajou com uma equipe de médicos, navegando em barcos de madeira rangente sob um sol impiedoso. Uma noite durante uma cura coletiva em uma maloca de palha. Fumaça de fogueiras misturando-se ao canto de sapos e o zumbido de mosquitos. Traficantes de madeira ilegal invadiram, atraídos por rumores de dinheiro dos milagres. O garoto cura?
Então cura nossos feridos ou leva bala. Grunhiu o líder, cicatriz no braço brilhando à luz de lanternas. Carolina escondeu Lucas atrás de redes de pesca, negociando com voz firme. Saia daqui, isso é ajuda, não negócio sujo. Um tiro ecoou no ar úmido, acertando o teto de palha, e o caos explodiu. Crianças chorando, voluntários se protegendo. Lucas, corajoso, emergiu e tocou o braço ferido de um invasor periférico, curando o corte. Os homens recuaram, supersticiosos, mas o incidente deixou Carolina abalada, voando de volta ao rio com o corpo tremendo de adrenalina. Em casa, o trauma uniu-os mais. Sentados na varanda ao entardecer, com o sol mergulhando no mar como uma bola de fogo e o som de samba distante de um bar na praia, Carolina confidenciou: Eu te adotei para te salvar, mas agora te coloco em risco. Talvez devamos parar as viagens perigosas. Lucas, maduro além dos anos, respondeu: Parar seria trair minha mãe. Ela morreu no fogo para eu viver. Prudom, mas vamos com mais cuidado. Eles rezaram juntos, o calor compartilhado dissipando o medo como névoa matinal. João juntou-se, trazendo notícias. O fundo salvara 500 crianças naquele ano, com clínicas em 10 cidades, financiadas por doações recordes após uma campanha viral no Instagram. Vídeos de curas, com depoimentos emocionados, vistas da Praça da Sé em Salvador, a família chorando. Uma virada dramática veio com a família real de um bilionário paulista, cuja filha de 10 anos sofria de leucemia idêntica à de Carolina. Eles voaram para o Rio em jato particular, pousando na pista privada de Jacarepaguá, e a reunião no apartamento foi tensa. O pai, um magnata de tecnologia com terno Armani e olhos frios, duvidava. Se for real, cure minha Isabel. Lucas, exausto mas determinado, orou com a menina pálida em seu quarto, tocando sua mão frágil. Deus, como curou a Carolina, cura ela. O milagre veio. Febre baixou em horas. Exames no dia seguinte, confirmando remissão. O bilionário, transformado, doou milhões, expandindo o fundo para o exterior, planos para clínicas em Buenos Aires e Luanda. Mas para Carolina, era pessoal. Você salvou outra como eu. Meu câncer foi o começo de tudo. Conflitos pessoais testavam os laços. João, invejando a atenção sobre Lucas, brigou em uma tarde chuvosa na praia de Leblon, poças refletindo luzes neon. Todo mundo te ama, e eu sou só o ajudante. Por que meu dom não veio? Lucas, encharcado, abraçou-o. Seu dom é lealdade, irmão. Sem você, eu não aguentaria. Carolina mediou, levando-os a um retiro em Paraty, cidade colonial com ruas de pedra e o mar calmo da Costa Verde, onde caminhadas por cachoeiras e conversas ao redor de fogueiras restauraram a harmonia. Sua luta interna, porém, culminava em uma recaída emocional. Durante uma conferência em Brasília, sozinha no hotel com vistas para o eixo monumental, ela desmaiou de estresse, acordando em uma maca com médicos alarmados. Não é o câncer, mas o corpo avisa. Descanse, disse o doutor. Ligou para Lucas, voz embargada. Volto para casa. Precisamos equilibrar. O ano terminou com um evento grandioso no Teatro Municipal do Rio, salão de ouro e veludo lotado de beneficiados e celebridades. Carolina discursou, Lucas ao lado, tocando uma criança paralisada de uma favela recente. O menino andou sob aplausos trovejantes. Mas nos bastidores, ela sussurrou a ele. Seu dom nos levou longe, mas a jornada é sobre família agora. A noite acabou com fogos sobre a baía, simbolizando luz em meio às sombras, enquanto o trio, Carolina, Lucas e João, dirigia para casa, o rio noturno pulsando com promessas. O terceiro ano do Fundo Esperança das Ruas coroou Carolina e Lucas como faróis de transformação nacional,
mas também testou os limites de sua resiliência, como se o vasto Brasil, com suas praias infinitas e selvas impenetráveis, conspirasse para forjar deles não apenas salvadores, mas uma família unida pela adversidade e pela luz. No Rio de Janeiro, o epicentro de sua jornada, o apartamento em Leblon evoluíra para um lar vibrante, com paredes adornadas por desenhos de crianças beneficiadas, rabiscos coloridos, de mãos estendidas e sol nascendo sobre favelas. E o ar sempre carregado do aroma de café forte e pão de queijo assando na cozinha. Carolina, aos 40 anos, acordava com o canto dos sabiás, vindos dos coqueiros da praia, mas seus dias começavam com uma prece silenciosa na varanda, olhando o mar que se estendia como uma promessa de renovação. Seu diário, agora um tomo espesso de couro gasto, registrava a evolução interna. O câncer me ensinou fragilidade. Lucas, força. Mas maternidade é arte de soltar, deixar o dom dele voar sem me prender a ele. A remissão completa, confirmada em exames anuais, era um milagre que ela celebrava discretamente, mas o estresse das viagens e controvérsias a fazia consultar nutricionistas e iogues, equilibrando corpo e alma em meio ao turbilhão. Lucas, agora com 13 anos, crescia como uma árvore jovem na brisa carioca, alto e esguio, com cabelos castanhos domados em um corte curto e olhos que carregavam a sabedoria de quem vira milagres e falhas. A escola em Gávea o via menos, pois ele equilibrava estudos online com treinamentos no fundo, aprendendo português avançado, matemática para gerir orçamentos e até teologia com um padre amigo da família. Eu não sou santo, sou só canal, dizia ele a jornalistas em entrevistas controladas, sua voz firme mas humilde, ecoando a pureza que o definira desde as ruas. João, seu irmão de adoção recente, Carolina oficializara a tutela dele no ano anterior, tornara-se seu escudeiro inseparável. Aos 11 anos, coordenando equipes juvenis do fundo, distribuindo suprimentos em pontos como a Praça Sáenz Penha em Tijuca, onde o burburinho de mercados e o cheiro de acarajé fritando misturavam-se ao riso de crianças recém-resgatadas. Cara, a gente está mudando o país, mas eu sinto falta das aventuras antigas. Roubar manga sem ser pego. Brincava João uma manhã, enquanto os três tomavam café na mesa de vidro, o sol filtrando através das cortinas brancas e iluminando fotos de viagens. Sorrisos em praias de Fernando de Noronha, abraços em comunidades de Belém. A expansão internacional do fundo começava com humildade, mas ambição. A primeira clínica fora do Brasil abriu em Buenos Aires, capital argentina, com suas avenidas largas de tango e obeliscos imponentes, onde o inverno úmido contrastava com o calor humano das favelas portenhas. Carolina e Lucas voaram para a inauguração, pousando no aeroporto Ezeiza sob um céu chuvoso que lavava as ruas de La Boca, bairro colorido de casas de zinco pintadas e murais de Evita Peron. A clínica, um prédio reformado perto do Riachuelo, com cheiro de rio poluído misturado a empanadas assando, recebeu famílias imigrantes e locais pobres, muitas com crianças afetadas por tuberculose e desnutrição. Lucas, acompanhado por tradutores, realizou sua primeira cura transfronteiriça. Uma menina de 9 anos, Sofia, paralisada por poliomielite, deitada em uma maca improvisada sob pôsteres de futebol e bandeiras argentinas. Deus, une as pernas dela como uniu Brasil e Argentina em esperança. Orou ele em espanhol, aprendido às pressas, tocando as pernas finas. O milagre veio como uma brisa do pampa. Sofia se ergueu, cambaleante, e correu para os braços da mãe, que gritou "Milagro!" em um salão lotado de aplausos e lágrimas. A imprensa local estampou "O menino milagre do Brasil chega à Argentina".
atraindo doações de empresários portenhos e fortalecendo laços binacionais. Mas o sucesso gerava invejas globais. De volta ao Rio, uma crise midiática irrompeu quando um documentário sensacionalista da TV americana, filmado em segredo durante uma visita ao fundo em Salvador, cidade de pelourinhos coloniais e o cheiro de dendê fervendo nas ruas do Pelô, acusou Lucas de exploração infantil e Carolina de comercializar fé. O vídeo viralizou com cenas editadas de multidões caóticas e depoimentos falsos de fracassos, espalhando dúvida pelas redes sociais. Carolina enfrentou uma tempestade de entrevistas em seu escritório em Ipanema, paredes de vidro tremendo com o tráfego da avenida, respondendo com fatos. Temos laudos de 2.000 curas verificadas. Isso é amor, não espetáculo. Lucas, ferido pela calúnia, confidenciou a ela uma noite na praia de Ipanema, sentados na areia úmida, com o som das ondas e o farol piscando ao longe. Por que mentem sobre mim? Eu só quero ajudar, como você me ajudou. Ela o abraçou, o vento salgado bagunçando seus cabelos. O mundo teme o que não entende, mas a verdade brilha mais forte. João, furioso, organizou uma campanha online com jovens do fundo, postando vídeos reais de transformações. Uma criança em Recife andando pela primeira vez, outra em Porto Alegre falando após mutismo, revertendo a narrativa em dias. A luta interna de Carolina atingia o ápice nessa fase, manifestando-se em momentos de dúvida profunda durante viagens solitárias. Em Luanda, Angola, próxima Parada do Fundo, uma cidade de praias atlânticas e mercados de Luanda com cheiro de peixe seco e tecidos wax coloridos, ela supervisionava a instalação de uma clínica em um bairro pobre de Museques, casas de chapa corrugada, ladeadas por poças de água suja após chuvas tropicais. Sozinha em um hotel colonial com vistas para o Mussulo, ilha de manguezais e dunas, ela chorou pela primeira vez em anos. O peso da responsabilidade esmagando-a. Eu nasci pobre no Rio, lutei por luxo e agora uso isso para curar o mundo. Mas e se falhar com Lucas? Ligou para ele via satélite, voz embargada. Filho, sinto sua falta. Seu dom me salvou, mas o meu amor por você me assusta. Temo te sobrecarregar. Lucas, em casa estudando, respondeu com maturidade. Você me deu família. Vamos equilibrar. Eu curo, você guia, como mãe e filho. Inspirada, ela expandiu o programa de treinamento, capacitando líderes locais em Angola para sessões de oração guiadas, reduzindo a dependência de Lucas. Histórias de redenção pontuavam a jornada, tecendo um tapete de esperança. Em Maputo, Moçambique, cidade portuária com fachadas portuguesas desbotadas e o mar Índico batendo em praias de areia branca, Lucas encontrou um grupo de órfãos de guerra civil. Crianças com traumas que se manifestavam em pesadelos e feridas infectadas. Em uma sessão ao ar livre, sob o céu africano estrelado e o som de tambores distantes, ele orou em círculo. Deus cura as cicatrizes invisíveis, como curou o fogo na minha favela. Uma menina, Aisha, de 10 anos, que não falava desde a perda dos pais, sussurrou suas primeiras palavras. Obrigada. A mãe adotiva, uma tia moçambicana de mãos fortes, abraçou Lucas, dizendo em português creolo: Você trouxe paz para o nosso continente. Carolina, documentando com uma câmera discreta, sentiu o milagre globalizar-se, sua própria dor do câncer, agora um capítulo distante em uma saga de cura coletiva. Perigos culminaram em uma ameaça grave durante uma visita à favela da Rocinha, no Rio, para uma expansão local. Enquanto Lucas curava uma criança com cegueira congênita em uma tenda comunitária, vielas estreitas ecoando com funk carioca e o cheiro de feijoada cozinhando, um grupo de extremistas religiosos
invejosos do sucesso do fundo, invadiu, armados com paus e gritos de herege. Só Deus cura, não moleque. O caos explodiu. Mesas virando, crianças correndo para abrigos de concreto, Carolina protegendo Lucas com o corpo. Saiam daqui, isso é amor de Deus! Gritou ela, enquanto seguranças do fundo chegavam, dispersando os agressores com sirenes e polícia militar. Lucas, tremendo mas firme, tocou a mão de um agressor ferido na confusão, curando um corte profundo. O homem atônito caiu de joelhos. Perdão, era ciúme. O incidente amplamente noticiado transformou-se em virada. Igrejas locais uniram-se ao fundo, pregando tolerância e fé compartilhada. Com o apoio crescente, o fundo alcançou 10.000 crianças salvas, com clínicas em 20 cidades brasileiras e filiais na América do Sul e África. Carolina, revigorada, planejou uma conferência global em Lisboa, berço português com ruas de calçada e o Tejo fluindo sereno, mas primeiro uma celebração no Rio. No Maracanã lotado, sob luzes estroboscópicas e o rugido de 70.000 vozes, famílias beneficiadas, voluntários, celebridades, Lucas subiu ao palco para a cura final. Um menino de 8 anos, paralisado por acidente em uma favela de Manaus, ergueu-se e correu pelo gramado verde, simbolizando a jornada de dor à luz. Carolina, ao microfone, discursou com voz embargada. De um encontro nas ruas de Ipanema, onde humilhei um anjo, há milagres que mudam mundos. Lucas, você me curou o corpo e a alma. Juntos, curamos o Brasil. A multidão aplaudiu, fogos explodindo sobre o estádio como estrelas cadentes. Nos anos seguintes, o equilíbrio se instalou. Lucas, adolescente, dividia tempo entre estudos, curas seletivas e hobbies, surf em arpoador, com ondas quebrando em espuma branca, e aulas de violão com João, tocando sambas na varanda. Carolina, livre do medo do câncer, casou-se em uma cerimônia íntima na Praia Vermelha, com o pão de açúcar como altar, adotando mais 2 irmãos de rua, expandindo a família. O fundo tornou-se modelo global, inspirando fundações em dezenas de países. Em noites tranquilas no apartamento, com o mar sussurrando segredos, Lucas orava com Carolina. Obrigado por transformar nossa dor em luz. Ela sorria, tocando sua mão. O milagre foi você, filho, e continua todos os dias. O rio, com suas contrastes eternos, testemunhava. Das cinzas de um incêndio e um diagnóstico fatal, nascera a esperança, provando que o impossível é apenas o começo de um novo amanhecer.